Eu tenho que fazer assim. Bom, então é assim, na semana passada a gente tinha a pergunta, né, será que a urease é uma proteína? Daí foi feito teste com o biureto, o tubo A é biureto e água, o tubo B é biureto e a solução da urease. Daí ficou a solução biureto com urease ficou roxinho e sem urease ficou azulzinho. Qual era a explicação? Bom, se ficou roxinho, é porque o biureto reagiu com as ligações peptídicas da proteína. E como a única substância que tinha aqui dentro, além do biureto e água, era a urease, então a gente caracteriza que a enzima, que é a urease, é uma proteína. A gente faz o tubo A para comparar com o tubo B, que o tubo A é o chamado tubo branco, que a gente tem certeza que não teve reação. Então a gente percebe uma clara, uma nítida mudança de coloração, indicando então a presença de proteína. Fechou? Sim, não? Ok. Daí a gente viu a atividade enzimática. E a gente percebeu que no tubo A gente tinha só vermelho de fenol, tampão fosfato sem ureia e as 2 gotas de urease. E no tubo B a gente tinha o tampão fosfato, só que dessa vez com ureia. Eu não sei de onde que é esse barulho agora. Vocês estão ouvindo esse tic? Eu não sei se é pergunta, se é alguém entrando ou se é do Blackboard. Prof, você tá com o WhatsApp aberto? Não tá aparecendo. Ah, é verdade. É verdade, verdade. Muito obrigada. Eu vou sair do. Vou encerrar o Blackboard. Encerrei. Só estou encerrando o Blackboard aqui. E vou fechar o WhatsApp aqui também. Que daí não fica fazendo esse barulho. Beleza. Vocês estavam vendo, né? Acabei de lembrar, vocês estavam vendo tudo que eu estava fazendo, né? Bom, vamos lá então. Agora vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Tá. Então, aqui nessa reação aqui, a gente tinha em A sem a ureia e em B com a ureia. Ou seja, em A não tem o substrato, em B tem o substrato. Daí foi colocado vermelho de fenol e urease nos 2 tubos. Depois de 5 minutos, a gente percebe que o tubo B ficou rosa e o tubo A ficou amarelo. Por quê? Porque quando a urease reage com a ureia, ela forma o carbonato de amônio, que é um sal básico. Então ocorre uma mudança de pH. E como que eu enxergo essa mudança de pH? Através da mudança de coloração provocada pelo vermelho de fenol, que é um indicador de pH. Já que o indicador de pH, o vermelho de fenol, em meio básico é rosa e em meio neutro é laranjado. Então, aqui mostra que continua neutro, porque eu estava com tampão com pH 7, então continua neutro. E no B, a gente percebe que o tubo mudou para rosa, porque ele ficou básico, então houve a formação do produto. A outra pergunta era por que o ensaio foi realizado com ureia preparada num tampão pH 7? Porque eu tenho que manter o pH ótimo da enzima. A enzima precisa trabalhar em pH 7, então eu uso um tampão com esse pH para manter o pH ótimo da enzima. Mas por que eu usei um tampão diluído, um tampão fraco? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que manter o pH da enzima no 7, que é o ótimo, assim que o produto começar a ser formado, ou depois de uma determinada quantidade de produto, eu preciso que esse pH mude, para eu enxergar que esse produto está sendo feito. Então, eu preciso usar um tampão fraco, que uma quantidade não muito grande de produto
consiga variar esse pH. Obviamente, quando isso acontecer, a enzima vai saindo da velocidade máxima dela, porque o pH vai sendo gradativamente alterado, conforme quanto mais produto for formando, mais esse pH vai sendo alterado. Então, eu vou, com o passar do tempo, diminuir a atividade dessa enzima por alteração do pH. Mas, de qualquer maneira, já houve a formação do produto e é o que eu quero ver, se a enzima está trabalhando ou não. Então, eu percebo que a enzima está trabalhando porque formou o produto e houve variação de pH. Tudo bem? Entenderam? Daí a outra prática que vocês ficaram de analisar em casa era o efeito da temperatura. Então, em um tubo de ensaio, eu coloquei água e urease, coloquei para ferver por 5 minutos. Depois, eu coloquei num tubo de ensaio tampão com ureia, vermelho de fenol e a urease fervida. E a gente percebe esse resultado aqui. Eu preciso que alguém abra o microfone e me explique esse resultado aqui. Vocês estão com problema para abrir o microfone? Vocês me ouviram? Prof, Oi. não sei se tá certo, mas como desnaturou, não tem mais enzima? Uhum. A desnaturação foi total? Não sei, prof. Acho que sim, porque a gente tá fervendo. A cor do tubo teste, do tubo 3, tá igual o tubo branco? Não, tá mais alaranjado. Tá com um tomzinho cor-de-rosa, não tá? Sim. Então, houve uma variaçãozinha de pH mais para o básico. Então, indica que a enzima está com uma pequena atividade. Se ela tivesse 100% desnaturada, a cor do tubo 3 tinha que ficar igual à cor do tubo 2A. Mas ela está levemente rosa, certo? Então, ela está praticamente toda desnaturada, mas ela ainda resguarda um pouquinho da atividade dela. Tá bom? Tá bom, prof. Daí a gente fez essa outra avaliação, que era o tubo, eu misturei aqui urease, água, cloreto de mercúrio, 0,1%, e ureia. Então, é ureia, substrato, urease, enzima, e cloreto de mercúrio, e o vermelho de fenol. O que aconteceu nesse tubo aqui? Por que ele teve reação ou não? Teve. Teve reação? Sim. Para ter reação, que cor que ele tem que ficar? A cor do 2A. Não. O que é o tubo 2A? Ah, o branco cancela. O tubo controle 2B. O tubo controle 2B, não. O tubo 2B em que eu tenho ureia, urease e atividade, com certeza. Eles estão iguais? Não. 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 Vamos voltar lá para o teste da atividade enzimática. No teste da atividade enzimática tem uma dica aqui, ó. O indicador vermelho de fenol em meio ácido é amarelo, em meio neutro é laranjado, em meio básico é rosa. Analisando a reação da urease, a gente tem que a ureia mais água, por ação da urease, vira carbonato de amônio, que é um sal básico. Então, só vou
dizer que houve atividade se o pH mudar para básico. Aqui, o pH no tubo 4 está básico? Não. Não, ele está como? Ácido. Ele está ácido. Se ele está ácido, teve atividade? Não. E por que que não teve atividade? Hum, Eu acho que não ficou muito claro para vocês que não, Júlia, nós não estamos te ouvindo. Eu acho que não ficou muito claro para vocês que vocês tinham que ter terminado essa atividade ao longo da semana. Vocês me parece que vocês não fizeram isso, que vocês não continuaram a atividade. Era isso combinado, que vocês iam completar a atividade ao longo da semana. Como a Júlia está escrevendo ali, então o que aconteceu no tubo 4 foi que o cloreto de mercúrio desnaturou a enzima, porque a gente já discutiu que existem vários fatores que podem comprometer a atividade da enzima. Ou seja, todos os fatores desnaturantes de uma proteína podem comprometer a atividade enzimática. Ops, o que aconteceu aqui no meu Zoom? Não. Pessoal, esse material aqui, ele tá para vocês lá no Blackboard. Então, não precisa tirar foto. A gente viu que a enzima é uma proteína. Então, todo fator que desnaturar a proteína vai acabar afetando a atividade da enzima, porque a enzima, a proteína desnaturada, ela perde atividade. Então, se perde atividade, se o metal pesado é um fator desnaturante, a enzima vai perder atividade na presença de metal pesado. E por que que ficou amarelo? Ficou amarelo, provavelmente, porque o metal pesado que foi colocado na solução acidificou o meio. Então, acidificando o meio, ele fica amarelo. Ok? E por último, era a especificidade enzimática. Então, a gente foi avaliar, porque um dos fatores característicos de uma enzima é a sua especificidade. Então, a gente foi avaliar se a urease conseguia reconhecer a tio-ureia, que é um substrato muito semelhante com a ureia. Qual a diferença entre elas? A diferença entre elas é que a tio-ureia apresenta esse grupamento aqui, o carbono ligado com enxofre, enquanto a ureia apresenta o carbono ligado com oxigênio. Quando eu troco ureia por tio-ureia, houve a reação? Marina e Júlia, para vocês falarem, vocês ativaram o microfone de vocês? Não, a gente não ouviu. Bom, de qualquer maneira, houve reação quando eu troquei a ureia por tio-ureia? Não, não houve reação. E como que eu sei que não houve reação? porque ela tá parecida com o 2A. Porque ela está parecida com 2A e está longe do cor-de-rosa, longe de variar o pH para pH básico. Então, alguém, quando vocês estavam discutindo em grupo na semana passada, alguém perguntou: ah, mas como que é a cor sem reação? A cor sem reação é a cor do tubo branco. Por isso que você tem que fazer o tubo branco, para você ver como é sem reação, para você ver como é
no início do processo, para você ver a cor que é, a textura que é, como que é antes da reação. Tudo bem? Fechou? Tudo bem? Diga, Marina. Marina, vê se você consegue falar agora. Marina, tenta clicar Alt A. Tá bom, então tem que ser pelo chat mesmo. Tá aqui. Prof, tá me Diga. escutando agora? Ah, tá. Tentei mexer aqui, porque acho que tá com... Era a configuração. Por que o tubo 5, ele ficou mais claro do que o tubo 2A? Acho que é isso? É. Porque o tubo 5 era do metal pesado, certo? Não, é da tiureia. Ele ficou um pouquinho mais claro, mas é por causa de variação de, mas é variação de tonalidade mesmo, não é questão de alteração de pH. Você pode ver que ele está laranjadinho. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ó, ele tá laranjadinho, ele tá praticamente no mesmo tom. Esse aqui tá um pouco mais intenso do que esse, mas eles estão pH neutro. Se você olhar só os 5, que pH que você diz? pH neutro, entendeu? Então é mais tonalidade, é mais intensidade de cor do que variação de pH propriamente dito. Tá, Tá? beleza. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Faltam alguns minutos para encerrar a sala. Então, a gente vai sair, eu vou encerrar essa reunião. Faltam 4 minutos para terminar a reunião. Então, eu vou encerrar e a gente entra de novo para começar a segunda parte da aula. Tá bom? Júlia, ele pode estar tendendo para um ácido, mas de qualquer forma é a mesma resposta. Não houve reação. Tá? O efeito é o mesmo. Não houve reação, ou seja, a enzima é específica para o seu substrato. A enzima é específica para a ureia. Quando eu troco para tio-ureia, que é muito parecido, ela não consegue reconhecer. E por que ela não reconhece? Porque quando eu troco esse oxigênio por este enxofre, o enxofre tem outras características químicas. Ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, ele é maior do que o oxigênio, então ele muda a configuração espacial da tiureia, que não se encaixa no sítio ativo da enzima. E se ela não se encaixa no sítio ativo da enzima, ela não consegue ser metabolizada, ela não consegue ser transformada em nenhum produto. Certo? Eu mando o link da sala de novo. Aliás, Karen, eu te mando por mensagem, tá? Por WhatsApp, Karen. Tá bom? Então tá. Então, vou interromper a gravação agora.